Bom dia, turma. Vamos dar continuidade à nossa sequência de geografia, conhecendo as regiões brasileiras. Hoje a prova vai fazer a correção da atividade de geografia da região Centro-Oeste, página 102. Vou dar um tempinho para vocês abrirem um livro, enquanto também eu abro o meu. Página 102. Tem aí. Observe o gráfico abaixo e responda as questões a seguir. Nós temos um gráfico de linha, que tem como título Crescimento da população da região Centro-Oeste entre os anos de 1960 a 2015. Aí a fonte de pesquisa foi do Anuário Estatístico do Brasil, ano de 2008, disponível pelo IBGE. Então, qual é a pergunta? Qual era o número aproximado de habitantes da região Centro-Oeste em 1960? Então, em 1960, qual era o número aproximado de habitantes? Então, quando a gente tem aí na linha vertical, em pé, 0, 1, 2, 3, 4, isso aí é em milhões. Em milhões. Então, qual era o número aproximado de habitantes da região Centro-Oeste em 1960? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui o cursor passando, tá vendo? Aqui, ó, população em milhões, tá vendo? População em milhões. Então, a gente tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4, e vai crescendo, tá vendo? Então, a linha tá crescendo no sentido ascendente, tá aqui subindo. Então, qual era o número aproximado de habitantes da região Centro-Oeste? Lá em 1960 está aqui no gráfico, então era 3 milhões de habitantes. Quem acertou, C de certo. Letra B. Em 2015, cadê 2015? Aqui 2015. 2015 está aqui. Ó, a linha cresceu de forma ascendente, ou seja, as pessoas saíram da zona rural e foram para a zona urbana, ó. Qual era a população aproximada da região Centro-Oeste lá em 2015? 15,5 milhões de habitantes, ou 15 milhões e 500 mil habitantes. Quem acertou, C de certo. Número 2. O crescimento da população do Centro-Oeste se deve às transformações ocorridas na região nos últimos 50 anos. Então, de 1960 a 2015 se passaram 50 anos. De acordo com o que você estudou, escreva quais foram essas transformações. Então, aqui o livro traz o quê? O livro traz a Constituição de Brasília, a capital federal inaugurada em 1960, a abertura de novas rodovias ligando Brasília às demais áreas do Centro-Oeste e as outras regiões do país, as migrações de pessoas vindas de várias partes do país para essa região. Então, tudo isso aí contribuiu para o crescimento da região Centro-Oeste durante esses 50 anos. Então, vocês irão colocar aí na questão número 2, quais foram os fatores, quais transformações que contribuíram para o crescimento da região Centro-Oeste. Por quê? O que levou que lá em 1960 só tinha 3 milhões. E depois, olha o tanto de gente que foi morar lá na região Centro-Oeste. Então, um desses fatores foi a construção de Brasília. As pessoas saíram da região Nordeste, Norte, foram para lá para construir Brasília e lá acabaram ficando. Novas rodovias, as pessoas migraram de uma região para outra. Então, tudo isso vocês irão colocar aqui na questão número 2. A outra questão é:
Observe a foto a seguir. Ah, não, tem a questão número 3 que acabou não saindo aí no slide, foi. Tem a questão número 3. Responda as questões abaixo. Quais são os produtos que se destacam na produção agrícola da região Centro-Oeste? Soja, milho e algodão. Acho que na hora que a prof foi escanear acabou não saindo. B. Qual é o principal rebanho criado na região Centro-Oeste? O rebanho bovino. Quais são os recursos minerais mais explorados no Centro-Oeste? Ferro, níquel, amianto, ouro, fosfato e manganês. E aí vem a questão 4 que está aí no slide. Observe a foto a seguir. Aí tem um rio com cardume de peixes em Bonito, Mato Grosso do Sul, uma foto retirada em 2017. Aí tem as questões, que está aí no livro de vocês na página 103. O que a pessoa da foto está praticando? Essa pessoa aqui está praticando que esporte? A pessoa está praticando mergulho em um rio. Que atividade econômica está relacionada à atividade praticada na foto? O turismo. Qual a importância das belezas naturais para essa atividade econômica? As belezas naturais dessa região têm atraído cada vez mais turistas que movimentam a economia. Então, as pessoas ficam encantadas com o turismo da região Centro-Oeste, vão para lá visitar, acabam lá ficando hospedados, acabam passando dias lá, acabam consumindo a comida típica, desfrutando da cultura e acaba deixando dinheiro para a região. Então, o turismo também contribui para a economia da região Centro-Oeste. E aí agora a gente vai para a região Sudeste. A prova vai pedir que vocês peguem o livro de Geografia na página 104 a 107. Aí nós temos o mapa da região Sudeste, formado por 4 estados. Quais são eles? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Qual é a capital de Minas? Belo Horizonte. São Paulo, São Paulo mesmo. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Vitória. Aí, antes de iniciar a aula, vocês vão assistir o vídeo que a prova vai postar, ou já deve ter postado, no grupo do WhatsApp da sala, que vem falando um pouco sobre a região Sudeste. Mesmo assim, eu vou postar novamente para que vocês assistam, para ter uma noção das características da região Sudeste, não só informações do livro. Então, aí o que é que a Pro traz de novidade aí? Que o Sudeste é uma região muito industrializada. Na região Sudeste tem usinas siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, automobilística, aeroespaciais, navais, alimentícias, têxteis e eletrônicas. Então, é uma região muito rica em indústrias. As pessoas geralmente vão para São Paulo, para o Rio de Janeiro, BH, para trabalhar nessas indústrias. A gente pode ver aí na página 105 uma informação que complementa essa imagem. O desenvolvimento da atividade industrial no Sudeste favoreceu a expansão da rede de transporte nessa região. O Sudeste possui a melhor e mais completa rede de transporte do país e as rodovias cortam a região em todos os sentidos. No Sudeste também estão localizados os maiores e mais movimentados portos e aeroportos do país. Essa rede permite o deslocamento de grande quantidade de matérias-primas e de produtos industrializados que circulam pela região
e que também vão para o restante do país. Aí tem a questão, a relação da indústria e o transporte, como disse aqui no segundo parágrafo da página 105, que a questão do transporte, na verdade, que a ligação, a interligação que existe entre a indústria e o transporte permite o deslocamento da grande quantidade de matérias-primas e de produtos industrializados que circulam pela região e que também vão para o restante do país. Temos também os principais recursos minerais: minério de ferro, o chumbo, o nióbio, a bauxita, o petróleo. Olha o que diz aí também na página 105. O desenvolvimento da atividade industrial no Sudeste também impulsiona a maior exploração das jazidas minerais existentes na região. Entre os recursos minerais mais importantes e mais explorados no Sudeste estão o minério de ferro, o chumbo, o nióbio e a bauxita, que está no estado de Minas Gerais. O petróleo, extraído principalmente em áreas do Oceano Atlântico, próximas ao litoral do estado do Rio de Janeiro. A gente tem aí no slide e na página 105 a plataforma de extração de petróleo na Baía de Guanabara, próxima à cidade do Rio, em 2015. Na sequência, a gente tem uma atividade na página 106 e diz assim: o Sudeste é uma região populosa e urbanizada. Aí nós temos o mapa, distribuição da população pelas regiões brasileiras em 2015. Aqui no livro está com outras cores, no slide tá também de outra cor, mas a Pro acabou priorizando a mesma quantidade. Então a gente tem na região Sudeste 42% da população brasileira, na região Nordeste 28%, na região Sul 14%, na região Centro-Oeste 8% e na região Norte também 8% da população. E aí vocês têm que responder a atividade. Letra A. Qual é a região mais populosa do Brasil? Olhando esse gráfico aqui, olhando o gráfico de pizza, como a gente chama, comparando também com a do livro, que é a mesma informação. Qual é a região mais populosa do Brasil? E as duas menos populosas? De cada 100 brasileiros, quantos vivem na região onde você mora? Então, qual é a região que nós moramos? Então, aí, por que essa resposta ficou pessoal? Porque, como é um livro que circula em todo o território nacional, a resposta vai variar de acordo com onde o aluno mora. Então, quantos vivem na região onde nós moramos? Qual é a população brasileira? Qual é a população da região Nordeste? Vocês irão colocar aí. Então, a prova vai ler aqui as informações. O gráfico acima mostra que a região Sudeste é a mais populosa do país. De cada 100 brasileiros, 42 moram nessa região. Então, de cada 100 brasileiros, quantos vivem na região Nordeste? 28%. Esse elevado número de habitantes deve-se, em parte, ao crescimento da atividade industrial, que durante várias décadas atraiu milhares de pessoas vindas de outras regiões brasileiras. Atualmente, cerca de 93% da população do Sudeste reside nas cidades, o que faz dessa região a mais urbanizada do país. As duas cidades mais populosas do Brasil encontram-se nessa região: São Paulo, com cerca de 11,2 milhões de habitantes, e Rio de Janeiro, com aproximadamente 6,3 milhões de habitantes. A cidade de BH, com cerca de 2,4 milhões de habitantes, é a terceira mais populosa do Sudeste. Então, a gente tem aí na região Sudeste, São Paulo fica em primeiro lugar. Cadê?
Depois de São Paulo vem Rio de Janeiro. Na sequência, Belo Horizonte. Mas essa região é a mais populosa do país. E aí vem agora a proposta do seminário dos alunos da região Sudeste. Deixa para eu colocar o livro aqui para explicar bem explicadinho. Deixa eu pegar minha agenda. Vou pegar aqui as informações. Então, o seminário, ele tem 3 etapas. 3 etapas. Aí tá a data do dia 27 de maio, mas a data mudou, tá certo? A gente já vai rever uma nova data. O dia 27 de maio ficou a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A região Sudeste vai ser uma nova data, a Pro vai falar na reunião dos pais de vocês. Então, o seminário tem 3 etapas. Tem a pesquisa, a produção do cartaz e a apresentação do seminário. Deixa eu pegar aqui quem é a equipe da região Sudeste. Então, a gente tem Elise, Jorge Levi, Taine e Gabriel. Gabriel não, Luan, perdão. Tem Elise, Jorge Levi, Taine e Luan. Então, vocês irão pesquisar a região Sudeste. A primeira etapa é pesquisar as informações. Então, vai pesquisar as informações numa folha de papel pautado, vai registrar o que foi pesquisado e vai entregar junto com o bloquinho. Aí está dizendo que é 31 de maio, mas o último bloquinho vocês vão entregar dia 7 de junho e vocês podem estar entregando essa pesquisa. Depois que pesquisar, vai produzir o seminário. Como é essa produção desse seminário? Vai produzir, confeccionar o cartaz com as informações que colocou lá no papel pautado. No papel pautado eu posso colocar tudo, mas no cartaz as informações têm que ser sintetizadas, resumidas. Porque não vai poder ficar lendo o cartaz. Tem que colocar as informações principais. Para eu vou falar o quê? A Pro vai dizer agora. Terminou, fez o cartaz, aí agora grava um vídeo apresentando o cartaz e envia para o WhatsApp da Pro. Aí no dia combinado, todo mundo vai assistir o seminário da região Sudeste pelo Google Meet. Então aí tem o que é que cada um vai pesquisar. Tirem print. Jorge Levi vai falar sobre o clima e vegetação da região Sudeste. Taine vai falar sobre as atividades econômicas da região Sudeste. Luan Nascimento vai apresentar os estados e capitais da região Sudeste e sua população. E Elise ficou para falar sobre a cultura da região Sudeste. Então, quando a gente pega o livro aqui de Geografia na região Sudeste, a gente não vai encontrar todas essas informações. A exemplo de Jorge Levi, que não tem o clima e vegetação da região Sudeste. Onde é que você vai pesquisar, Levi? No Google. Nesse vídeo que a Pro colocou no WhatsApp aí, no grupo da sala. Como é o clima e a vegetação da região Sudeste. Taine já tem as atividades econômicas. Quais são as atividades econômicas da região Sudeste? A indústria. Tá tudo na página 105. E a Pro ainda colocou aqui no slide, ó. Ó o tanto de atividades econômicas, todas voltadas para as indústrias. Siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, automobilística, aeroespaciais, navais, alimentícias, têxteis e eletroeletrônicas.
Já Luan vai apresentar no seu cartaz o mapa com os estados e capitais da região Sudeste e vai apresentar também a população, que está na página 106, bem distribuída, dizendo que a região Sudeste é a mais populosa do Brasil, com 42% da população, e vem dizendo quais são os estados da região Sudeste, que é onde tem mais pessoas morando. Primeiro São Paulo, depois Rio de Janeiro e depois BH. E por fim, Elise vai falar sobre a cultura da região Sudeste, que não está no livro, vai ter que pesquisar a cultura da região Sudeste. Então, a gente tem 3 etapas aí: a pesquisa, a produção do cartaz e a gravação do vídeo. Gravou o vídeo, envia para o WhatsApp da Pro. A pesquisa vale um e-mail, a produção do cartaz um e-mail e o seminário em si, o vídeo, vale 2 pontos. Então, 5 pontos vale o trabalho. Todo mundo da equipe vai estudar as páginas 104 a 107 e vai fazer, todo mundo vai ter que fazer a atividade da página 106, que a Pro havia comentado, respondido com vocês aqui durante a aula, e fazer a página 107. Não é para responder no livro, é para fazer atividade no caderno matéria de geografia.